Meus queridos irmãos, amigos, membros e congregados da Primeira Igreja Batista de Itapetinga e outras pessoas que agora estão vendo esse vídeo pelas redes sociais ou recebendo em algum grupo ou no seu número privado do WhatsApp. Eu queria, em breves palavras, trazer uma reflexão acerca daquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Sabemos que são dias difíceis, dias de crise, e nesse período podemos então refletir na palavra do Senhor. Eu queria trazer à sua memória que momentos como estes, eles não são novos na história da humanidade. No século VIII, a Europa sofreu com um vírus chamado peste negra, que dizimou quase a metade da população deste continente. Em 2016, o continente africano sofreu com o Ebola, que infectou mais de 28 mil pessoas, dizimando quase 12 mil pessoas em todo o continente africano. Aqui no Brasil, neste mesmo período, em 2015 e 2016, tivemos as arboviroses, o surto de Zika, de chikungunya, causados pelo Aedes aegypti. E agora, estamos diante de um novo momento de vírus. É verdade que um momento com muito mais intensidade do que todos esses, tanto é que a Organização Mundial de Saúde já classificou este vírus como pandemia, que é o Covid-19 ou o novo coronavírus. Mas nesse período, o que é necessário para mim e para você meditarmos e sermos lembrados? Acerca daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Deus, Ele é soberano. E em tempos de crise, nós precisamos confiar na soberania de Deus. É preciso sermos lembrados, irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, que Deus continua no trono, governando e regendo todo o universo. Esta pandemia não significa que Deus perdeu o controle de todas as coisas, não. Ele tem o controle de tudo, mas é necessário sermos lembrados que os males acontecem como consequência do pecado, como consequência das escolhas, a nossa forma de viver, que é uma forma totalmente contrária aos princípios que Deus estabeleceu na criação. Por causa do pecado, e aprendemos isso em Gênesis capítulo 3, todos nós agora somos escravos da natureza. E por isso que aqui ou acolá, o mundo enfrenta esses surtos de vírus, de viroses, de pandemias, conforme já citamos aqui no início deste vídeo. Mas eu queria então lhe lembrar que nesse tempo devemos confiar em Deus. Devemos confiar em Sua palavra, devemos elevar o nosso senso de esperança na justiça e na soberania do Senhor. Eu sei que neste momento há muita histeria, há muito disse-me-disse, há muitas fake news, mas precisamos então sermos lembrados que o Senhor é quem dirige os nossos passos, o Senhor é quem dirige a nossa mente, o Senhor é quem dirige o nosso intelecto, o nosso raciocínio e, portanto, devemos buscar em Deus as respostas necessárias para este momento. Devemos buscar em Deus as respostas que nós precisamos dar a nós mesmos diante de toda esta pandemia. Portanto, eu queria lhe dizer e queria lhe lembrar acerca daquilo que a Bíblia nos ensina. O exemplo de Jó, que diante de uma crise, diante de uma enfermidade, diante da morte dos seus filhos e filhas, enfrentou o sofrimento com confiança e esperança ao ponto de dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Lhe lembrar o exemplo de Abacuque, que diante também de um caos, disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação.
que palavras de fé, que palavras de esperança Deus nos lembra nesta manhã, a partir deste vídeo, com a experiência de Jó e com a experiência de Abacuque. Eu sei que o meu Redentor vive e por isso eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mas eu queria também aproveitar este vídeo para trazer uma segunda palavra acerca dos decretos, das recomendações que todas as autoridades municipais, estaduais e também o governo federal têm dado. Há um sentimento por parte de alguns que tudo isso é o cumprimento daquilo que a Bíblia nos ensina acerca do final dos tempos, trazendo então um sentimento de perseguição, porque há determinações de que as igrejas elas não podem realizar os seus cultos no templo ou em alguns contextos que o número de aglomeração de pessoas precisa ser reduzido, como é o caso daqui de Itapetinga, que não há proibição. Entretanto, as igrejas precisam se reunir com no máximo 50 pessoas. Há aqueles que estão classificando este momento como um momento de perseguição à igreja. Mas eu queria lhe lembrar algo muito importante. As modalidades esportivas, os campeonatos de futebol, o mundo esportivo parou. Esta crise, esta pandemia tem trazido prejuízos ao teatro, ao cinema, ao comércio, às indústrias, aos shoppings espalhados por todo o Brasil. Perceba que a vida tem mudado por causa do enfrentamento desta pandemia, por causa deste isolamento social que tanto as autoridades falam. Então, não é somente a igreja que está afetada, a vida como um todo está afetada e a igreja, por ser uma comunidade social, também está afetada. As escolas estão com as suas aulas paralisadas, as universidades estão com suas aulas paralisadas. Então não entenda e não veja aquilo que está acontecendo com as igrejas como perseguição. Perseguição é aquilo que aconteceu com a igreja primitiva. Em Atos capítulo 11, os cristãos tiveram que sair de Jerusalém por causa da perseguição. E então nasce neste capítulo a igreja de Antioquia. Perseguição são cristãos que diariamente morrem em países fechados à mensagem do Evangelho. Perseguição se caracteriza por outros contextos e não por esse que nós estamos vivendo no Brasil. Então eu queria pedir a você que está nos acompanhando, você que é líder, que é pastor, evangélico, você que é líder de uma igreja batista ou de qualquer outra denominação, não espiritualize as determinações das autoridades, não espiritualize os decretos que estão sendo assinados. Tudo isso é para contermos a disseminação desse vírus, para podermos então preservar aqueles que estão nos grupos de risco, idosos, gestantes, crianças, grupos que têm imunidade baixa. Então pense sobre isso, pense sobre esse contexto de vida que o coronavírus está nos levando a fazer. Aproveite este tempo de isolamento social e dedique um tempo de qualidade à sua família, ao seu cônjuge, aos seus filhos. Desenvolva o hábito do culto doméstico, de orações com a família, brinque com os seus filhos, faça coisas que se talvez esse coronavírus não viesse, você não teria condições de fazer. Lembre-se que Deus é soberano, Ele está no controle de todas essas coisas e esse tempo pode ser um tempo especial para abençoarmos as nossas vidas e abençoarmos as vidas de outras pessoas. Eu quero finalizar esta palavra lembrando a você o que o salmista diz no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, nós não temeremos. Que Deus lhe abençoe. Receba o meu fraterno abraço virtual. Estamos aqui à sua disposição e que assim a bondade do Senhor e a sua soberania continue a nos regendo, continue regendo a história da humanidade, regendo as nossas vidas para o louvor e para a glória do nosso Deus.